E aí galera, beleza? Agora nós vamos para a questão 108 do caderno amarelo, Enem de 2019. Essa questão diz o seguinte: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Podemos observar aqui então 4 frações do petróleo, a faixa de temperatura na qual eles são extraídos está aumentando de cima para baixo e ao mesmo tempo também aumenta a quantidade de carbonos nas cadeias dos hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos com 1 até 4 carbonos são utilizados como gás natural e o gás de cozinha. De 6 a 12 carbonos são utilizados como gasolina, de 11 a 16 como querosene e de 14 a 18 como óleo diesel. Aí a questão pergunta: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, porque vamos ter que escolher então uma dessas 5 alternativas. Então vamos lá, aqui ao lado eu coloquei um esqueminha que representa a destilação fracionada, onde eu tenho uma torre de destilação fracionada. O petróleo chega bruto com todos os hidrocarbonetos misturados, ele passa por uma caldeira onde ele é aquecido e inserido nessa torre de fracionamento, onde eu tenho aqui vários patamares com as suas respectivas temperaturas. E os componentes do petróleo são retirados em determinada região dessa torre de fracionamento de acordo com a sua temperatura de ebulição, correto? Hidrocarbonetos com menores temperaturas de ebulição são retirados na parte de cima da torre de fracionamento, enquanto os hidrocarbonetos de maior temperatura de ebulição são retirados na parte de baixo da torre de fracionamento. Então podemos concluir que à medida que a cadeia de carbono vai aumentando, a sua temperatura de ebulição também aumenta. Então temos aqui petróleo composto por uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Moléculas apolares apresentam um tipo de força intermolecular chamadas de forças de Van der Waals. Então aqui, para a gente comparar a diferença entre duas frações, peguei como exemplo aqui a fração 2, um hidrocarboneto com 8 carbonos. Se tratando de um alcano, então a fórmula dele seria C8H18. Na fração 4, pegamos um hidrocarboneto de 17 carbonos, considerando ele um alcano, então seria C17H36. Então essas duas moléculas são hidrocarbonetos, então são moléculas apolares e fazem forças intermoleculares do tipo forças de Van der Waals. O tipo de força intermolecular é o mesmo, porém aqui na fração 2, como eu peguei, por exemplo, a molécula C8H18, as forças intermoleculares do tipo Van der Waals, elas se apresentam em toda a extensão da cadeia. Em toda a extensão da cadeia eu tenho uma molécula atraindo a outra por forças de Van der Waals. Já na fração 4, que eu tenho um hidrocarboneto maior, com 17 carbonos e 36 hidrogênios, eu tenho o mesmo tipo de força intermolecular, porém, como a molécula é maior, a quantidade de interação também vai ser maior. Então, o tipo de força é o mesmo, o que difere vai ser a quantidade de forças existentes. Na torre de destilação fracionada, as moléculas são transformadas para o estado gasoso. Uma molécula no estado líquido passar para o estado gasoso,
Essas forças intermoleculares, elas precisam ser rompidas. E elas são rompidas fornecendo energia para as moléculas se agitam até um certo ponto em que essas forças não conseguem mais fazer com que essas moléculas fiquem unidas. E, consequentemente, essas forças se rompem e as moléculas passam para o estado gasoso. Agora, como o hidrocarboneto da fração 4 é maior, ele tem uma maior superfície de contato e consequentemente, uma maior quantidade de forças de Van der Waals. Por isso, ele precisa de mais energia para que essas forças de Van der Waals sejam rompidas. Por isso que a temperatura de ebulição de hidrocarbonetos com cadeias maiores é maior. Não é? Aqui nós temos os menores hidrocarbonetos e aqui os maiores hidrocarbonetos, então o tamanho da cadeia está aumentando de cima para baixo. Quanto maior for a cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição dessas moléculas. Aí podemos vir para cá para marcar a resposta correta. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, porque letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. E elas são mais intensas devido à maior superfície de contato, tem uma maior quantidade de forças de Van der Waals. Beleza, galera? Nessa questão nós vamos ficando por aqui. E qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelos comentários. Um grande abraço e boa sorte.